No vídeo de hoje eu fiquei testando o ChatGPT para ele meio que criar um SCP, se é que eu posso dizer assim. Eu coloquei ele para fazer um resumo detalhado sobre o SCP-3004 e ele fez. Mas comparando esse do vídeo com o do site original da Fundação, não tem muita coisa a ver não. Sendo que o 3004 original é um culto de um deus cigarra que fazia sacrifícios religiosos e esse, algo totalmente diferente. Vamos ver no que essa brincadeira deu. Essa é uma anomalia que surge como uma entidade invisível capaz de manipular a percepção dos humanos para ele se tornar invisível diante dos seus olhos. Ele utiliza essa habilidade para sequestrar e assassinar pessoas sem ser detectado, representando uma grande ameaça para a segurança de todos. O SCP-3004 é uma entidade anômala, conhecida como o Homem Escondido. Ele se manifesta como uma entidade invisível e intocável, o que torna ele imperceptível ao sentido dos humanos. No entanto, ele é capaz de manipular a percepção humana, causando um efeito de cegueira cognitiva em qualquer indivíduo que entre em contato visual com ele. Essa cegueira cognitiva faz com que as pessoas afetadas sejam incapazes de reconhecer a presença dele, mesmo que ele esteja fisicamente presente diante dos seus olhos. Como resultado, a entidade é capaz de se mover livremente e fazer o que quiser, sem que ninguém o interrompa. Essa coisa é conhecida por sequestrar e assassinar pessoas, geralmente crianças, usando sua capacidade de se esconder dos olhos humanos. As vítimas desaparecidas geralmente são encontradas em circunstâncias inexplicáveis, com a causa da morte muitas vezes desconhecida, ou como se fosse de causas naturais. A Fundação SCP mantém medidas rigorosas para controlar e conter o 3004, mesmo que suas habilidades tornem isso muito difícil. Apesar da sua invisibilidade, ele é capaz de interagir fisicamente com o ambiente ao seu redor, e existem evidências que ele realiza uma variedade de atividades sinistras além das suas mortes. Uma vez houve relatos de desaparecimentos inexplicáveis de várias crianças em um bairro residencial próximo a uma área de contenção. Testemunhas disseram ter visto uma figura estranha vagando pela área, sugerindo uma possível atividade do SCP-3004. Outra vez, durante uma inspeção de rotina na área de contenção, uma equipe de segurança disse ter visto uma figura nos arredores, andando pelos corredores, podendo ser ou não do SCP. Até hoje, o 3004 continua a representar uma ameaça significativa à segurança e estabilidade da Fundação e da população no geral. Sua capacidade de se ocultar na percepção humana e realizar atividades prejudiciais sem ser detectado torna sua contenção extremamente desafiadora. Pesquisas adicionais são necessárias para desenvolver métodos mais eficazes de detecção e contenção do SCP, fora que a origem exata dele continua desconhecida. A primeira documentação da existência dele é de relatos antigos de desaparecimentos misteriosos numa área suburbana. Após uma investigação extensa desses incidentes, a Fundação SCP identificou a presença de uma entidade anômala responsável pelos desaparecimentos e chamaram ela de SCP-3004. Os motivos por trás das atividades da criatura são obscuras e ainda não foram completamente compreendidas. A entidade parece direcionar suas ações principalmente para o sequestro e a eliminação das crianças, embora também tenham sido relatados casos de adultos desaparecidos. A natureza específica da sua motivação para essas ações permanece um mistério, levantando questões sobre a inteligência, objetivos e origens. A Fundação SCP usa uma variedade de tecnologias e métodos de detecção para monitorar a entidade dentro da área de contenção. Isso vai desde o uso de sensores de movimentos avançados, sistemas de vigilância infravermelha e análise de padrões de comportamento para identificar possíveis sinais de atividade da criatura. No entanto, até o momento, todas as tentativas de capturar ou conter definitivamente deram errado por causa das suas habilidades. O impacto psicológico que ele causa na população local e nos funcionários da Fundação SCP é muito grave. O medo e a paranoia dos desaparecimentos têm causado uma crescente sensação de insegurança e desconfiança entre os moradores. Os funcionários da Fundação, que estão encarregados de monitorar o SCP, também têm que enfrentar um estresse e ansiedade gigante por ele ser imprevisível e todo o cuidado é pouco. As pesquisas sobre a entidade estão progredindo cada vez mais, para criar maneiras mais eficazes de detectar e conter ele. Isso inclui também a investigação de tecnologias avançadas de detecção e experimentos para entender melhor a natureza e os padrões de comportamento dele.